Porque Deus mandou Esther minar algumas nações de maneira completa. Mesmo mulheres, animais e crianças eram removidos dessa existência, eram retirados de debaixo do sol. Estou usando uma linguagem de acordo à rede social que estou. O YouTube visa o bem-estar do telespectador, por isso compartilha com alegria os vídeos que espalham notícias verdadeiras e com linguagem sadia. Existem duas teorias sérias para responder o porquê Adonai mandava destruir certos lugares completamente. Vou compartilhar com você as duas visões, e particularmente eu aceito ambas. Acredito que as duas são reais. Porque Elohim mandou os anjos destruir cidades. E inclusive o povo hebreu também recebeu essa ordem de destruir cidades no passado. A primeira percepção é científica, e vem do fator genético. É um fato acadêmico que o DNA é responsável por toda a predisposição de um ser, impulsos e reações, desejos, alegrias e tristezas, atrações e até mesmo cognição vem na carga genética passada pelos pais. Metade de quem você é hoje vem da informação genética dos seus antepassados. Filhos que foram criados longe dos pais se surpreendem ao descobrirem manias e hábitos quase clonados dos pais, mesmo tendo sido criados fora do convívio, gostos parecidos, apreciação dos mesmos esportes e etc. Por isso a Bíblia chama os israelitas de semente de Jacó, bichinho de Jacó, porque de fato são uma extensão de seus antepassados. Lendo a Torá na língua original tenho percebido que a humanidade é chamada de Adam, Ben Adam, ou seja, somos chamados pelo nome de nosso progenitor, Adão. Para Elohim nós somos os filhos de Adão, a nação adâmica, uma extensão de Adão. Quem somos nós perante o Eterno? Os filhos de Adão. A natureza pecaminosa, a disposição para o mal, o dualismo adâmico, é passado de pai para filho, por isso já nascemos pecadores em potencial. Nascemos afastados da glória do Eterno porque nascemos dualistas com a predisposição genética para a prática do mal. Agora veja, o DNA só é responsável pelos impulsos e predisposições que sentimos, pelas tendências, ou seja, ele é responsável por metade de quem somos. E a outra metade é fruto do meio em que me encontro. Se você já tem tendência a charlatanismo e for criado por um pai charlatão, o que você será? Se a carga genética determina metade de quem sou, e o meio em que sou criado determina a outra metade, como uma criança que teve penta-avós idolatras, e estava crescendo sendo ensinado por pais igualmente idólatras, poderia ser outra coisa. Aqueles povos tinham costumes radicalmente perversos. Deitavam-se com animais, com filhas, com irmãos, sacrificavam pessoas aos ídolos e estavam ensinando seus filhos a fazer o mesmo. Cidades em que a maldade chegou ao ponto máximo de que a criação ímpia estava alinhada com o DNA ímpio, sem justos presente para salgar a nação, povo ou tribo, sofreu a penalidade da não existência. Você entende por que Yahvé lutou para Israel não permanecer na idolatria? Percebeu por que Satã tenta introduzir idolatria na Igreja de Jesus? Falsos pastores, charlatões e falsos profetas geram pessoas com tendências a esse pecado. Onde estarão esses filhotes? No seio da Igreja, dando frutos podres no futuro. Por isso precisamos ter os justos em todas as nações, em todas as igrejas, para manter o equilíbrio do lugar. Lembra de Sodoma? Deus disse a Abraão que se houvesse 10 justos naquela cidade, ela não seria destruída. Não precisamos ser a maioria, precisamos apenas estar lá, existir. Tem que ter o sal na terra, os justos têm de salgar a terra. Onde houver justo haverá possibilidade de misericórdia. Se Yahvé não destruiria Sodoma se tivesse 10 justos ali, e teve nação que ele mandou zerar até os animais, qual conclusão que chegamos? Não tinha nesses lugares 10 justos sequer. A tribo estava completamente corrompida, tanto no DNA quanto na cultura. Os filhos de crentes verdadeiros têm uma tendência genética a serem crentes. Olha só, têm uma tendência, uma disposição, uma inclinação a isso. Não estou dizendo que serão crentes, estou afirmando que cientificamente é comprovado que as experiências dos pais são passadas geneticamente aos filhos, e com base nisso, existe grande probabilidade deles, no mínimo,
namorarem a religião dos pais. Se o DNA traz as experiências genéticas que eu como pai tive nessa vida, é óbvio que irá trazer as assinaturas das experiências que tive com Deus também. Meus filhos terão inclinações nesse sentido. Veja bem, inclinações são tendências, eles terão um coração menos endurecido. A menos que eu não tenha nascido de novo e seja apenas um embusteiro, falsificador da palavra de Deus, sem nenhuma experiência com o Altíssimo. Se eu vivo uma coisa na igreja e outra em casa, se eu falo uma coisa na congregação e sou outra diferente em casa, se eu negligencio o ensino do Eterno em casa, é óbvio que não se aplica. E aqui entra um segredo importantíssimo. Pais religiosos geram filhos com tendências religiosas, não necessariamente com temor a Deus. Pode observar, crentes verdadeiros têm filhos descrentes, mas é muito difícil eles serem levianos com Deus. Em grande maioria são tementes, não seguem Adonai mas respeitam ele. Pais que nasceram de novo, que são salvos e andam na presença de Adonai, geram filhos com o coração mais quebrantado, um pouco menos duro. Perceba que não estou falando de salvação, estou falando de disposição, de endurecimento de coração e de inclinações. A salvação não é passada geneticamente, é uma ação do Ruar Hadodesh do Eterno. Por isso ser filho de crentes verdadeiros não garante a salvação, mas com certeza te garante um coração mais quebrantado e temente a Deus. Filhos que nasceram antes dos pais nascerem para Cristo, não trazem as assinaturas genéticas das experiências com Deus. Por isso são mais difíceis de se render a Deus e às vezes nunca o fazem. Filhos de crentes verdadeiros trazem duas assinaturas no seu DNA: as experiências dos pais com Deus e as experiências dos pais antes de serem de Jesus. Na verdade, até as experiências do seu tatara-avô estão dentro de você. Por isso mesmo você sendo filho de crente fiel, que tem experiências com Yeshua, terá apenas uma leve inclinação à fé, uma tendência a crer em Yeshua por causa da assinatura da fé dos seus pais, mas não passará disso, por causa das outras assinaturas que também estão em potencial dentro de você. Mas então por que tem pessoas que nasceram na macumba e hoje são evangélicos? Por causa do Espírito Santo. É Ele quem nos convence dos nossos pecados, quem nos salva, quem nos liberta. Quem nos salva é Deus, irmãos. Pense comigo, em quem o Espírito Santo trabalhará mais? No filho idólatra que vem de uma longa linhagem de idolatria ou no filho do crente que nasceu depois dele ser cristão? Precisará trabalhar mais em quem não tem a semente do Evangelho. Alô, você que deseja casar com um ímpio, esteja pronta e pronto para essa realidade. Homem de fé, procure uma mulher de fé para gerarem filhos quebrantados, predispostos a crer no Eterno. Como despertar nos filhos essas inclinações? Sim, pois neles haverá tanto a assinatura da fé quanto dos vícios que já tivemos, das decepções, dos prazeres, dos gostos, não terá só marcações da fé. Como valorizar e potencializar as marcações da fé? Aprenda o Evangelho de verdade e ensine em sua casa. Faça ele crescer cercado pela palavra de Deus, não por imposição, não como obrigação, mas mostre o prazer da palavra de Deus. Muito da rejeição de nossos filhos é a falta de verdade em nossas práticas religiosas. Eles percebem o teatro e tratam como tal. Então a ciência provou que somos fruto do DNA de nossos pais aliado ao ambiente que fomos criados, do meio que nos inserimos. Essa seria uma razão plausível do porquê Elohim ordenava uma limpeza total. É só ler Gênesis 6 verso 5 para entender que a maldade quando aumenta chama o juízo divino. A propósito, a segunda teoria do porquê Deus mandava limpar tudo, animais, humanos e até estruturas, é o gene Nefilim. O que seria isso? Anjos que foram designados a passar tempo demais na terra tomando conta dos humanos, eram chamados de os vigilantes. Em algum momento foram tentados por Satã a casar com humanas. Segundo está no livro de Enoque, esses 200 vigilantes se encantaram com a vida humana a ponto de desejarem família. Eles casaram cada um com a mulher que escolheram. A princípio fica parecendo que tomaram a força, mas no decorrer do livro de Enoque é revelado que as mulheres tentavam os vigilantes, foi um pecado mútuo. Muitos de nós pensam numa tentação sexual, mas na verdade a tentação desses anjos era ter uma família. Casar, ter filhos e netos.
Só que como eles vinham de uma dimensão avançada, para se sentirem em casa começaram a alterar o planeta. Enoque diz que eles ensinaram os homens a criar reinos, espadas, escudos, separar as pedras preciosas das comuns, a olhar as estrelas e assim embelezarem. O mundo foi alterado, coisas que só surgiriam 2 a 3 mil anos no futuro, eles trouxeram à existência nas primeiras centenas de anos da humanidade. Deus mandou o dilúvio para destruir essa confusão na Terra. Porém o gene híbrido, pois os nefilins eram em grande número no primeiro milênio, sobreviveu através de uma das noras de Noé. Ela provavelmente era uma híbrida de terceira ou quinta geração, que não apresentava o fenótipo do gigantismo, característica visível dos nefilins. Como em Canaã é que aparecem os primeiros relatos de gigantes depois do dilúvio, suspeitamos que a mulher de Cã era a híbrida dentro da arca. Deus estava diminuindo o avanço do gene nefilim, quando ele ordenou a eliminação de várias cidades e aldeias. Os Anaquins, Zanzumins, Refães dentre outras tribos daquela época, eram todos descendentes dos gigantes filhos dos anjos com as mulheres. Essa história é uma balela do livro de Enoque, dizem vocês. Tem certeza disso? Os Amonitas, os Moabitas, e toda aquela região contam a mesma história com poucas variações. Em achados arqueológicos naquela região, descobriu-se lendas muito curiosas. Deuses que desceram à terra e casaram com humanas e seus filhos eram gigantes. Outros dizem que seres espirituais poderosos se relacionaram com mulheres e elas geraram gigantes. Se a lenda de Enoque porque está na boca de outros povos antigos, então, essas são as opções sobre o porquê Elohim mandava a purificação completa de certas cidades, nações e tribos. Eu particularmente aceito as duas. Um fato curioso para você que acha os gigantes meros humanos. Você conhece algum nefilim convertido? Tem algum gigante que se voltou para Deus? Por gentileza deixe o endereço bíblico nos comentários. Qual gigante foi servo de Adonai? Não é possível que nenhum sequer tenha se convertido a Deus. Temos casos de amonitas convertidos, moabitas, edomitas, ninivitas, babilônicos, persas, amorreus, caananitas, filisteus, mas não lembro de nenhum gigante convertido. Isso não te parece estranho? E você no que acredita? Tem algo a falar? Fique à vontade, compartilhe o que sabe, todos estamos aprendendo, principalmente eu. Até breve, Shalom.